Boa noite, irmãos queridos. Grande é a nossa alegria de nos encontrar aqui nesta hora, no encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Relembrando as palavras de Jesus, quando ele disse a seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e ensejando que essa paz possa permanecer entre nós hoje e sempre. Elevemos o nosso pensamento até ele. E nós vos rogamos, Senhor Jesus, agradecidos a Deus, nosso Pai amantíssimo, que possamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade de estudos. Para isso, rogamos pelas bênçãos dos nossos mentores, espíritos instrutores, e que possam, Senhor, deixar o nosso coração como um terreno fértil para as sementes de luz e de amor que virão da página da nossa querida Joana de Ângeles, possam semear e frutificar na grande árvore da fraternidade. Que assim seja. Queridos irmãos, a página que nós escolhemos para a nossa conversação de hoje foi extraída deste livro, Dimensões da Verdade. Livro maravilhoso, de autoria da nossa querida mentora Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E se intitula Serenidade. Serenidade, a palavra dos dias atuais. Vamos então à leitura da página. Serenidade. A faina incessante da vida moderna, a sede de conforto supérfluo, a ânsia pelo prazer exorbitante, as demandas injustificáveis são apresentadas invariavelmente como fatores básicos para explicarem os desequilíbrios da emoção que atormentam o homem. Não há tempo senão para viver. Viver bem, fruindo as concessões aligeiradas que o corpo enseja, a meta para a grande maioria. E semelhante a aventureiro, ávido de prazer, larga-se a criatura no cipó das lutas, empenhando os valores de que dispõe, continuando, no entanto, inquieta, aflita. Educa-se ou se vai educando para o triunfo fácil. Disciplina-se ou deixa-se disciplinar, antegozando o sabor da vitória em sociedade. Instrui-se ou deixa-se instruir para vencer. Educar-se, no entanto, para conhecer, peregrinando pelos meandros da dor humana, a fim de solucionar os milenários enigmas do espírito encarnado. Disciplinar-se com o objetivo de renovar as disposições íntimas no sentido da evolução espiritual. Instruir-se para vencer a sombra da ignorância, tendo em vista o impositivo da vitória sobre si mesmo, são diretrizes desconsideradas por muitos que, todavia, possibilitam a felicidade em termos reais e duradouros. De tal conquista frui o homem a satisfação da serenidade. Marco Aurélio, o mais sábio dos imperadores romanos, referindo-se à tranquilidade,
em suas meditações, denominava como tranquilo um espírito bem ordenado. A serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente. Ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever e esclarecida pela instrução que amplia as possibilidades do conhecimento. Acredita-se erradamente que para a serenidade são indispensáveis o conforto, a independência econômica, a estabilidade conjugal, a saúde e outros ingredientes externos considerados essenciais e raros de reunir-se no mesmo afortunado indivíduo. Alguns cristãos, na atualidade, justificam a falta de silêncio para cultivarem a serenidade. Outros se dizem atormentados por problemas e informam que tudo são convites ruidosos ao desalinho da mente, à enfermidade nervosa, ao desajustamento. Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, naturalmente se podem descobrir fontes ricas de belezas, capazes de banhar a alma de paz e harmonia. Painéis invulgares se desenham num raio de sol, numa estrela que fulge, no sorriso de uma criança, num farfalhar de folhas levemente balouçadas por brisas ciciantes, no tamborilar da chuva no telhado, numa ave ligeira bailando no ar, na harmonia e no colorido de uma flor em 1000 nonadas, convidando à serenidade um espírito bem ordenado. A posse exaure aquele que possui. Não vos afadigueis, pela posse do ouro, disse o mestre. A posse exaure aquele que possui. O meu reino não é deste mundo, explicou o Senhor. Em face de tais lições é que Jesus, embora se encontrar entre os companheiros, quem se identificasse com a sua mensagem de amor, amou e serviu a todos indistintamente. E quando, mais tarde, sofreu o desprezo dos que mais se beneficiaram de sua presença, expulso da compreensão dos que dele dependiam, no vozerio da perseguição em vulgar soledade, manteve-se sereno, acenando com bênçãos para os infelizes e amando os próprios algozes na mais eminente demonstração de que serenidade com paz íntima é conquista do espírito, independente da excentricidade do mundo das formas. E meditando sobre esta maravilhosa página, começamos pelo seu próprio título, Serenidade. E eu pergunto a cada um de nós, o que é serenidade? Serenidade é a característica da pessoa que age com tranquilidade,
diante das situações inesperadas, complicadas, situações adversas, perigosas ou traumáticas. Não é apenas uma ação que tem início, meio, fim, não. A serenidade é um estado emocional que se conquista dia a dia, hora a hora, e que se estende no tempo, objetivando nos trazer a paz interior. A nobre mentora Joana de Ângeles nos lembra que a vida de hoje, com os compromissos relativos às vicissitudes do espírito encarnado, o descontrole dos desejos irrefreáveis, a busca do conforto que nunca é suficiente, e a dos bens materiais que acreditamos devam ser multiplicados, são os fatores causais, as verdadeiras causas que explicam os desequilíbrios da emoção que atormenta os seres humanos. O homem acredita erradamente que para alcançar a serenidade são indispensáveis conforto, independência econômica, estabilidade conjugal, saúde e vários outros ingredientes externos e desejos que apresentamos. Desejos, muitas vezes, que para nós são essenciais, mas são raros de se conquistar. E muito dificilmente todos esses, conforto, independência econômica, estabilidade conjugal, saúde, dificilmente de serem reunidos num afortunado e único indivíduo. Os nossos desejos são a maior causa das nossas aflições. Em fora as vicissitudes do espírito encarnado, que são sobreviver, que trabalhar, ganhar o pão, viver em sociedade, conviver com superiores, administrar conflitos familiares ou fora. Fora esses, todos os demais que nós citamos. Conforto, bem-estar que queremos cada vez mais, os mais variados desejos. Esses é que sim, nos trazem a aflição. E quando nós não temos serenidade, e esses desejos todos pululam em nossa mente, o que é que nós sentimos? Vem nos abraçar a ansiedade. A ansiedade é o oposto da serenidade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é esse somatório de aflições que nós temos por vários motivos. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias, vale a pena lembrar, numa de suas palestras, A Arte da Serenidade, creio eu, ele nos dá um sistema, uns truques muito interessantes para nós lidarmos com a ansiedade. Primeiro, vamos imaginar 3 grupos de coisas. No primeiro, você faz uma lista com os 5 maiores itens da sua ansiedade. 4, 5, os que deixam mais você ansioso, os que te causam mais aflição, os que te causam mais preocupação, vão te levar à ansiedade. Então você faz a lista, mas não faz uma lista assim. Medita antes de fazer. Número 1, número 2, número 3, número 4. Com esta lista na mão, você vai usar uma ferramenta chamada grau de controle,
ou o poder de controle que nós temos sobre essa lista que nós fizemos. E depois, a seguir, a gente coloca o que é que deve ser feito. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Esse grau de controle, ele se divide em 4 intensidades, né? Aflição, grau de controle. O grau de controle que nós temos pode ser nenhum, pode ser baixo, pode ser médio, ou pode ser um alto grau de controle daquela situação. Então, exemplos. Vamos listar. Digamos que, para nós, nesse momento, o mais importante é a pandemia da Covid no mundo. Coloquei. Aí me pergunto, qual é o grau de controle ou poder de controle que eu tenho sobre a pandemia da Covid no mundo? Nenhum? Baixo, médio, alto? Nenhum. Não depende de nós. Não há por que afligirmos ou preocuparmos. Grau de controle nenhum, riscou da lista. Ainda aproveitando o mesmo exemplo, a pandemia da Covid em nosso cotidiano. Qual o grau de ação que nós temos? Nenhum? Não. Baixo? Médio? Ou alto? Porque do nosso cotidiano temos um médio ou um alto controle. Temos que usar a máscara o tempo, temos que ter um certo afastamento pessoal, temos que ter um distanciamento social, é inevitável, temos que nos propor, e quando tiver a vacina oportunamente tomarmos, quando atendemos a porta, irmos sempre de máscara, e todos os volumes que chegarem de fora serem higienizados. São caminho sanitário. Então, nisso podemos agir. Pandemia, no meu cotidiano, médio ou alto. Deixa ele na lista. E assim nós vamos listar convivência em família, ou paz em família. Problema econômico. Listemos a lista e vemos o grau de controle, o poder de controle que nós temos. E com esse poder de controle, o que nós podemos fazer? O que nós não podemos fazer nada, risca. Ficamos com aquele que nós temos algum grau de controle, né? Pelo menos médio ou alto. E isso nós podemos fazer. A mentora Joana de Ângeles ainda nos relembra que com olhos de ver e ouvidos de ouvir, podemos observar ricas fontes de beleza, capazes de banhar de paz e harmonia a humanidade e a todos nós. Quietude precisamos para ver o esplendor de um raio de sol, para olhar o fulgor de uma estrela, um sorriso de criança, um tamborilar da chuva no telhado, uma ave bailando no ar, a harmonia e o colorido de uma flor em seus diversos matizes. Todos esses, irmãos, são convites à serenidade. E em complemento a essas ações e reflexões, quais poderiam ser as diretrizes a considerar para a conquista da serenidade? Educar-se para conhecer-se. Continua aí a necessidade do autoconhecimento. Entender as razões pelas quais vivenciamos as dores e aflições, porque sabemos que elas não nasceram do nada. Elas são a consequência dos erros e equívocos de existências até milenares, que se refletem hoje em termos de dor e aflição sobre nós, e até outras em que nós são aflições atuais que nós mesmos procuramos.
instruir-se para vencer a sombra da ignorância, tendo em vista a vitória sobre si mesmo. Há que se estudar o Evangelho, a doutrina, várias outras coisas. E, finalmente, as duas mais importantes. A primeira se baseia em se guardar e planejar um momento de quietude durante o dia para fazer uma meditação. Então, meditação é fundamental, mas tem que ser prevista. Vê a hora do dia que é melhor, se é depois do almoço, se é à noite, depois do trabalho. Procurar um momento de quietude. E a meditação nem precisa de grande coisa. Procurando esse momento de quietude, procurando silenciar a nossa mente, que é tão atormentada por tantas coisas, nesse momento se faz a meditação. Qualquer ferramenta pode ser usada. A respiração pausada, a lembrança da figura de Jesus e qualquer outro tipo de meditação, com uma música, com o que seja, mas um momento de quietude durante o nosso dia. E, finalmente, a mais importante de todas as ferramentas para haver a serenidade conosco em nosso coração é a prece. A prece ainda é o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia interior. Joana de Ângeles. Assim seja. Silêncio que se faz na alma, busca a luz na oração, ouvir a voz da harmonia. Passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor.